Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 5 de novembro de 2005, estamos entrando ao vivo em mais uma live especial, o Furo do Alfinete, e hoje com um convidado. Oi, Nanda, tudo bem? Como é que tá? Certinho? Oi, Josi. Estamos aguardando o nosso convidado, André Assi Barreto. Uma alegria muito grande tê-lo aqui no Furo do Alfinete nesta noite com esta temática pertinente dentro deste desdobramento do que é a proposta do projeto O Furo do Alfinete, que ele tem a perspectiva terapêutica, como eu venho anunciado. Josi, certinho, parente. Ele tem esta perspectiva terapêutica, né, na qual eu tenho trazido aqui os convidados aos domingos para falar de saúde mental, de temas relacionados a esta jornada de autoconhecimento, e também no meio da semana profissionais de outras áreas que também vêm a somar com essa proposta do Furo do Alfinete, que tem a ver com estes outros elementos que dizem respeito à parte filosófica histórica e também metafísica. É professor especialista em filosofia e escritor, e estará aqui conosco nesta noite para tratar deste tema, Saul Alinsky, o arquiteto da subversão. Vamos aguardá-lo. Não deixe de ativar aí, aqui não tem o sininho, né? Não sei se os que estão chegando aqui já ouviram falar de Saul Alinsky. Eu já, através do professor Olavo de Carvalho no COF, me interessei durante um tempo sobre Saul Alinsky para compreender um pouco, né? Não tão, que maravilha, não tão profundamente quanto o professor André Assi Barreto. Seja muito bem-vindo, professor André. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Obrigado. Que alegria, que honra. Obrigado pela generosidade, pela disposição, pelo Imagina. tempo de estar aqui conosco hoje, trazendo, eu estava explicando ao pessoal, professor, que o projeto Furo do Alfinete ele tem essa perspectiva, este tripé. Começou como uma proposta terapêutica e pelo anseio, né, que pulsa e palpita, né, naquele que busca compreender a sua realidade, seu entorno, eu desdobrei ele em mais duas perspectivas, né, filosófica, histórica e metafísica, e tê-lo convidado, né, da tua envergadura, né, com essa detida atenção nestes temas que por vezes são tão banalizados na mídia, né, na própria academia, entre aspas, que não remonta à academia lá da filosofia antiga, né, de Grécia, Platão, Aristóteles, né, hoje precisa vir à tona, né, a separação entre o joio e o trigo, vamos botar assim, né, para distinguir aquilo que é do que não é. Então, só para a gente poder contextualizar, o professor André Assi Barreto é professor, especialista em filosofia e escritor do livro Os Fundamentos do Globalismo, que eu tenho aqui em minhas mãos, tive a oportunidade de ler, está aqui, professor, rabiscadinho. Também escreveu o que a filosofia não é, 5 argumentos para a existência de Deus, entre a ordem e o caos, compreendendo Jordan Peterson, e também Arrume Seu Quarto, um guia para entender Jordan Peterson. Então, professor, eu poderia já passar a palavra direto para o professor, mas antes eu só queria dar essa introdução para o pessoal saber do que se trata esta live, né? Como anunciamos aí recentemente, a live desta noite tem como propósito lançar luz sobre uma figura cuja influência atravessou silenciosamente décadas da história política, cultural e simbólica, Saul Alinsky, numa época em que as guerras são travadas menos por armas e mais por narrativas. Alinsky surge como um arquiteto de um método de poder que transformou a manipulação em ciência e a revolta em técnica. De Chicago ao mundo, suas ideias moldaram a atuação de movimentos sociais, partidos, ONGs e universidades, instaurando um novo modo de operar o conflito. Mas a pergunta que nos move é mais profunda. O que resta da alma humana quando a ética se converte em tática? E que pergunta se fazemos, né? Qual ética que nós estamos tratando? Hoje, com André Assi Barreto, estudioso rigoroso do pensamento político e crítico do radicalismo moderno, vamos percorrer as camadas desta estratégia que se infiltra nos bastidores da cultura contemporânea
compreendendo o impacto do método Alinsky nas dinâmicas de poder, na linguagem e também na consciência coletiva. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Hugo. Reforçando aí, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E eu tenho um sentimento dúbio e duplo, sempre que eu vou falar do Saul Alinsky, né? É uma figura perversa, em sentidos que a gente vai explorar aí no decorrer da conversa. Eu gostaria de que não fosse necessário falar sobre Saul Alinsky, mas infelizmente é preciso, a gente precisa entender essa figura aí, que propositalmente é pouco conhecida, agora está um pouco mais, também por esse trabalho de divulgação, né, geral, mas por uma própria penetração da obra dele, né? É, o livro Regras para Radicais foi traduzido, foi publicado numa edição em português recentemente, e queira ou não queira, tem um ponto é um pouco aquela lógica do fale bem ou fale mal, mas fale de mim. A questão da política americana, né? O que se desenrola no debate político americano acaba nos afetando. E aí, se a gente gosta ou não, se a gente quer isso ou não, são questões menores diante do fato de que isso determina o curso de narrativas políticas, né? Então, aquela pessoa que se acha mais alheia a tudo isso é afetada por isso também. Então, por isso que nós precisamos prestar atenção, entender, e o Saul Alinsky ele entra nesse debate como uma figura, como eu disse, que propositalmente é das sombras, né, em mais de um sentido. Isso fazia parte do método dele, né? Mas que estamos lançando luz sobre essa figura sombria que é o Saul Alinsky, e aí vai ser um prazer tratar disso hoje aqui, com o seu público e com o meu também, e com toda a nossa, aquilo que a gente puder contribuir para a reflexão. Muito bom, professor. Nova York que o diga, né, neste dia. Opa! Isso é outra conversa, né? Um dia é É, outra, né? Então, para a gente poder situar e começar a caminhar esse storytelling, vou botar essa expressão, né? Uma linha do tempo, né? Esta origem, este contexto, né? Quem foi Saul Alinsky, né? Em seu tempo histórico, né? As condições culturais, sociais que permitiram, né? O surgimento de um organizador comunitário, entre aspas, né? Que viria a redefinir, em certa medida, a política moderna. perfeito. Então, quem foi o Saul Alinsky, né? O Saul Alinsky, ele é uma figura, é difícil de definir o Saul Alinsky no sentido, né? É diferente de como a gente define o Marx. O Marx era um filósofo, um sociólogo, né? Um economista. O Rousseau era um filósofo. Enfim, se a gente pensar em outros personagens aí do pensamento revolucionário ou de esquerda, vamos usar essa terminologia só para as pessoas entenderem, né? Depois a gente entra nas nuances. Claro, o Saul Alinsky ele tem uma formação acadêmica, né, em filosofia e ele tem uma formação em humanidades, mas ele era crítico dessa ideia da teoria excessiva, né, do intelectual, do catedrático. O Saul Alinsky ele era bastante alheio a isso. Tanto é que o subtítulo do livro dele, Regras para Radicais, é um manual para pragmáticos, né? Então ele está muito detido nessa ideia de que, olha, o que importa não é que a teoria não importe, mas a prática deve ser o centro das nossas atenções. E dá para a gente entender, pensando nessa questão de alocar o Saul Alinsky dentro do seu tempo histórico, nesse sentido a gente pode entender por que o Saul Alinsky surge no contexto dos Estados Unidos, né, no contexto americano. Já como uma tradição intelectual, cultural dos Estados Unidos, a gente tem essa priorização da prática, né? Tanto o pragmatismo é uma doutrina filosófica que aparece nos Estados Unidos. Isso é um dado cultural americano, né? Os americanos são assim, se veem assim como um povo, como pessoas muito mais práticos do que é, é, detidos à teoria, né? Aos grandes manuais, né? Diferente das tradições intelectuais europeias, né? Principalmente alemã, francesa, aquela coisa dos filósofos muito rebuscados, muito teóricos, que escrevem tratados filosóficos gigantescos. Então, que surja alguém do contexto da política que tenta traduzir isso para uma estratégia é algo bastante esperado, né? Eu acho que não teria caldo cultural mais adequado para surgir essa figura do Saul Alinsky do que os Estados Unidos.
Então, ele está inserido ali naquele contexto e a gente pode alocar ele também dentro de um contexto de pós-marxismo. Isso é uma coisa muito complicada, porque já na época do Marx, o Marx já falava, olha, existem os marxistas e eu não tenho nada a ver com eles. Isso é um traço do pensamento moderno. A gente poderia enveredar por esse caminho, mas eu vou só pincelar. Muitos autores, pensadores modernos, eles são confusos, as suas teorias, aquilo que eles postulam, dá margem para interpretações múltiplas e contraditórias. E no caso do marxismo, do pensamento revolucionário de esquerda, mais por essa via, você já tinha isso na época do próprio Marx, né? Então, essa ideia de que o Marx era uma coisa, o marxismo era outra, os marxismos, né? Tem um livro muito bom que chama Marx e os Marxismos, que tenta explorar um pouco essa ideia, né? Então, ou seja, de ter já um desligamento do autor original. E o Saul Alinsky, ele está inserido nesse contexto. Então, assim, quem está conhecendo o Saul Alinsky agora, ou quem já é, ah, ah, ouviu falar, mas não tem um conhecimento muito aprofundado, é mais um esquerdista, é mais um marxista. E não é bem isso, tá? Não é bem isso. O Saul, embora ele esteja nesse contexto do pensamento político revolucionário, de esquerda e tal, ele está mais focado, como a gente estava falando, em estratégia, que depois ele vai chamar de organização de comunidades, não é? E isso a gente consegue acomodar esse fato nesse contexto do pós-marxismo, tanto de um desligamento dos excessos teóricos, quanto também já uma tentativa de resolver problemas que o marxismo não estava dando conta. Então, olha, os pensadores marxistas, isso a gente consegue ver no Antônio Gramsci, na escola de Frankfurt, diversos outros pensadores também marxistas que falam, olha, eu sou marxista, mas eu sou crítico de Marx, né? Eu estou com Marx, mas eu não tô, eu não me alinho 100%, tem um complemento, tem um acréscimo. Então, o Saul Alinsky é uma coisa muito sui generis, ele é uma coisa muito peculiar, muito própria, né? Dentro desse contexto americano que eu falei, avesso aos excessos teóricos, aos excessos intelectualistas, e aí ele tenta pensar uma estratégia revolucionária de tomada do poder, sem dúvida nenhuma, né? de organização pela busca do poder político, por isso que ele é também corretamente associado a Gramsci, a Maquiavel, mas essas associações somos nós que fazemos. De tudo que eu já li e estudei sobre Saul Alinsky, é claro que ele tinha conhecimento desses pensadores clássicos da política, mas ele não tem aquela coisa de ficar mencionando muito, citando ou dizendo-se um herdeiro desses pensadores, né? Então o Saul Alinsky é essa figura um pouco complexa, ele é difícil de explicar da maneira padrão com que a gente explica outros pensadores políticos, na verdade, de qualquer vertente. Tá? Então, eu diria que por aí a gente tem uma ideia de quem foi o Saul Alinsky, né? Complexidade, né? Dessa ideia mesmo do termo complexo, né? De muitas. É um emaranhamento, né? Desses elementos. Até porque eu estava refletindo, professor, não sei se faz sentido, né? Lá na denúncia que é feita no Jardim das Aflições, que eu acredito que o professor deva ter lido, né? O personagem lá em questão, que é o Mário Mota Peçanha, ele está trazendo à tona uma temática sobre a ética de Epicuro, né? E dali ele envereda para uma série de elementos que não deixam claro de fato quem é essa pessoa, né? Simplesmente algo por trás empurrando o discurso, né? E como o professor é especialista em filosofia, me corrija se eu estiver enganado, professor, a questão da teoria e da praxis, né? A teoria em si busca apreender o objeto que ele é, né? Mais próximo da realidade, né? Sem falseá-la, sem escamoteá-la. Né? E a praxis, ela tenta moldar a realidade em uma certa medida, né? É um anseio, é uma necessidade, uma projeção de algo, até porque a gente vai acabar chegando aqui, né? A epígrafe, né? Ali inicial do livro, né? É provocativo, né? Nesse sentido, né? Então faz sentido isso, professor? De querer, Sim, de querer estabelecer um pretenso paraíso na Terra, por assim dizer, né? sim, sim. Não, essa questão de teoria e idealismo versus praxis, isso é muito importante, versus prática ou praxis, né?
Os próprios marxistas falam muito isso, né? Não, é que nós praticamos uma praxis, que é uma prática orientada por uma teoria. Isso está muito correto, e isso é uma coisa que já gera uma certa confusão para algumas pessoas pelo seguinte, né? Às vezes, quando a pessoa ouve isso pela primeira vez, fala, não, não, não esquece a teoria, que nós somos práticos. Mas isso é um engano, né? Isso é uma ilusão, porque não existe, na verdade, nem dá para existir nada que seja minimamente sério, que seja prático, que se diga prático e que não seja orientado por uma teoria, né? A própria filosofia em si já é uma prova disso, né? É quando lá nos primórdios da filosofia, os filósofos eram acusados de serem excessivamente teóricos, né? Ficar elucubrando sobre a origem do universo, a constituição da matéria. Tem aquela anedota contada sobre Tales de Mileto, né? Que ele era essa figura distraída, né? Esse personagem alheio ao mundo prático, mas aí ele vai lá, usa o seu conhecimento teórico para fazer uma previsão sobre a plantação de azeitonas. Aí ele compra máquinas, né, mecanismos ali de moer azeitona para fazer azeite e fica rico com isso, né? Isso é uma anedota contada num livro Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres. A gente não sabe se isso é verdade, mas essa tensão entre teoria e prática, ela já está marcada. Ela é a própria filosofia, né? Na verdade, você precisa de uma teoria que oriente E a gente, para conectar isso com o Saul Alinsky, né? Apesar do Saul Alinsky se dizer, né, e de fato ser, mas se dizer esse homem prático, isso nunca quer dizer uma ausência de teoria. Essa teoria, ela sempre está ali, às vezes explícita, às vezes implícita, mas a orientação teórica, ela sempre existe, né? E nada que seja muito efetivo na prática vai ser de fato, vai encontrar sua efetividade sem ter esse elemento teórico orientador. Muito bom. Até para o final, né, se o professor quiser dar uma palhinha, um gancho, eu achei interessante uma fala sua aí sobre uma linha que dá para costurar, né, na relação do Saul Alinsky com o Concílio Vaticano II, Jacques Maritain. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam alheias aí sem entender que por detrás existe uma série de coisas, de elementos que estão ali, né? Velados ou não, né? Mas que se fazem presente. Então, professor, entre Maquiavel e Marx, né? Muitos dizem que Rules of for Radicals, né? Regras para radicais, é uma espécie de Maquiavel para os excluídos, né? Na sua leitura, Alinsky é herdeiro desse realismo maquiaveliano ou marxista pragmático ou fundador de uma nova gramática do poder? Né? Interessante. Eu diria que um pouco das duas coisas, né? Até bem na esteira do que a gente estava falando, não existe, ou então é muito raro existir vácuo intelectual, né? Ou seja, o sujeito saiu, de fato pariu ideias do nada, né? Todo mundo que estuda qualquer coisa vai ser herdeiro de autores e de ideias de alguma maneira, de alguma forma. E esse, sem dúvida, é o caso do Saul Alinsky. Mas dentro daquele contexto que a gente está falando, o Saul Alinsky como como alguém muito sui generis, muito pontual, peculiar. Quando a gente pensa no Maquiavel, o que a gente tem de comparativos e de fato uma relação concreta entre Saul Alinsky e esses pensadores clássicos como Maquiavel e o Marx. O Maquiavel, aquela coisa clássica, né? Pelo menos essa é a leitura canônica do Maquiavel, mas Maquiavel também já é um pensador mais confuso. É, o Maquiavel rompe com esse excesso ideal aristotélico que predominava na política e implementaria ele próprio já uma espécie de empirismo político, né? de uma visão da política mais pragmática e menos teórica e menos virtuosa, um rompimento com Aristóteles. E então você tem um elemento disso de fato no Saul Alinsky. Primeiro ponto. Segundo ponto, Maquiavel, um estrategista. Né? O que é o grande clássico de Maquiavel? O Príncipe. Uma estratégia para que, no caso ali do livro, o príncipe chegue ao poder e se mantenha. Não é? Então, o Alinsky tem, sem dúvida nenhuma, na sua proposta, não é? Esse mesmo instinto. Uma estratégia política para obtenção e depois para manutenção do poder. Então, é perfeitamente correto, né? Viável, razoável, conectar o Saul Alinsky ao Maquiavel. Só que aí a gente tem o ganho posterior
né, o ganho no sentido intelectual com o Marx, que é a questão da revolução, né, a revolta contra a realidade. E aí tem essa coisa, aí a gente pode puxar um pouquinho para aquilo que, para uma leitura que eu, a partir de outros autores, concordo, que é a ideia de uma metafísica da revolução, né? Ou seja, você pegar uma estrutura da realidade e ter uma postura diante dessa estrutura da realidade. O revolucionário é aquele que vai ter, perante essa estrutura da realidade, uma postura de revolta, né, de querer mudá-la, de acreditar que ela precisa ser alterada radicalmente. Em alguns casos, de forma abrupta, né? Se possível, amanhã, amanhã que fosse. Claramente, nós temos também no Saul Alinsky um claro elemento disso. Ó, esse negócio que todo esse negócio que está aí, que a gente poderia chamar de status quo, isso daí precisa ser desafiado, precisa ser alterado. E o Saul Alinsky também está na esteira desse raciocínio. Então ele é sim um herdeiro claro, né, do pensamento revolucionário. E aí, depois, nós temos o acréscimo dele próprio, né? Que é dentro do contexto americano, a questão, por exemplo, vou puxar um exemplo aqui, né? Ao olhar para os Estados Unidos, né, o que o Saul Alinsky viu? Ele falou, olha, a base desse país aqui é a classe média branca, né? Aí, o motor dessa sociedade é a classe média branca. Por mais que ele tenha atuado em comunidades marginalizadas, né? Por exemplo, de guetos em Chicago, muitas vezes constituído por uma população majoritariamente ou mais predominantemente negra, o que de fato modifica se você quer modificar os Estados Unidos, você precisa atuar sobre a classe média branca. E aí você até mencionou no início, se a gente pegar a demografia do voto na eleição para a prefeitura de Nova York ontem, e você ver que 80% das mulheres brancas votaram no candidato socialista e muçulmano, você tem aí mais. Parece a coisa assim. Ah, tá vendo? Eu avisei, né? Porque a gente estuda Saul Alinsky. Ah, o Saul Alinsky. Mas não é isso, é que é o fato mesmo. É aí que está a chave para qualquer tipo de modificação. E aí, se certo ou errado, se para o bem, para o mal, isso até é alheio ao próprio Saul Alinsky. Mas o segredo está aí. Então você tem dentro dessa ideia de um pragmatismo político e de uma mentalidade revolucionária, né? A gente pode falar nesse conceito também, que é um conceito muito bom e no qual dá para encaixar perfeitamente bem o Saul Alinsky. Você tem as questões específicas da sociedade americana que ele estava vendo e tentando atuar. Então você tem esse exemplo, você tem a ideia da atuação. Uma das coisas que eu sempre gosto de contar para ilustrar o Saul Alinsky ele critica o militante meio burro, né, o militante bocó, ele era criticado pelo Saul Alinsky. Ele falava, vocês que ficam pegando bandeira, fazendo fogueira, fazendo piquete na porta da polícia, do Partido Democrata, né? Vocês são tudo besta. O que vocês têm que fazer é se vistam, né? Fiquem asseados, coloquem um terno e vão para o bastidor. Em vez de você protestar na porta da convenção democrata, vista-se, né, de uma maneira decente, tenha uma postura asseada e se infiltre no Partido Democrata para você implementar suas ideias desde lá do seu interior. E aí também, se a gente pensar na radicalização do Partido Democrata hoje, a gente pode ver também as ideias do Saul Alinsky na prática, né? Então eu diria, para fechar aqui a resposta, eu diria isso, né? Você tem o Saul Alinsky muito claramente inserido numa certa herança intelectual, de filosofia política, mas com uns acréscimos muito peculiares, muito próprios. Muito bom. Mencionasse ali a metafísica da revolução, né? Eu encontrei uma expressão correlata que seria o materialismo espiritual, né? Em certa medida, existe. Não, eu estava conversando com o João Eigen, um professor, acho que tu conhece ele. Sim, muito Tava, bom. ele estava comentando sobre a questão da distinção, nazismo, fascismo e tudo mais, né? E ele trouxe algo assim fundamental. Uma revolução ou um movimento, em uma certa medida, ele tem em ser entranhado nele este elemento dessa pretensa realidade metafísica escatológica lá do Eric Wagner, né, o escatom, a imanentização do tempo. A gente nem vai entrar nessa questão aqui, né, mas
porque isso toca, né, a alma humana em uma certa medida, né? Tu que escreveu sobre as 5 provas da existência de Deus, se tu quiser voltar aqui para falar sobre isso, a gente poderia abrir eu acho, demais esse tema, né? Mas dando continuidade, então, professor, a ética como instrumento, né? Em Alinsky, o fim justifica os meios, né? Até que ponto, né, essa suspensão da moral tradicional se tornou a principal herança do seu pensamento e quais são as consequências disso para a política, né, contemporânea? Perfeito. Então, esse aspecto, ele já estava em linha, aí a gente consegue voltar um pouco no Maquiavel, né? O Maquiavel nunca disse textualmente que os fins justificam os meios, mas disse implicitamente, né? Porque ele estava falando basicamente o quê? E aí, isso também é algo muito alinskiano. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a gente está rompendo com uma forma de enxergar a política que era a partir das virtudes, né? A questão aristotélica. Ó, a política é o terreno para os virtuosos, né? A política é o campo de atuação coletivo da ética. Essa é uma concepção muito antiga no sentido de período antigo, né? De filosofia antiga da política. Aí vem o Maquiavel, rompe com tudo isso. E ele está falando, olha, o objetivo qual que é? O objetivo é o poder. Chegar lá e depois que chegar, se manter. Dá para fazer isso de forma ética? Um antigo responderia que sim, não é? Até porque o seu motivador não seria a sede pelo poder. Enfim, teríamos as nuances para explorar num outro contexto. Aí vem a modernidade e fala: olha, a política talvez não seja o campo mais eh, proeminente, mais pródigo para a ética. Se você quer mesmo chegar no poder e depois que chegar se manter, talvez você tenha que abre mão dessa sua ética muito rigorosa, com definições muito claras e objetivas de certo e errado, de bom e mal. É aí que entra a questão toda da estratégia, né? Porque uma vez que você elimina o empecilho da ética, da moralidade, do bem, do mal, do certo, do errado, do justo, questões aí hiperclássicas da filosofia política, então tudo passa a ser mesmo estratégia, né? Olha, se a minha estratégia é boa ou não para chegar e se manter no poder. O que não quer dizer que os meus meios de ação serão bons ou maus, não é? Então isso é é, muito alinskiano também, né? Com aquelas adaptações que a gente falou. Me lembra aqui uma situação que o Saul Alinsky, na história de vida dele, tem um momento que ele consegue criar. Não é que ele consegue criar, ele ia comer num restaurante com um ticket, não é? Ganhava um ticket da universidade, uma coisa assim. Aí ele ia no restaurante e almoçava com aquele ticket. Até o dia que ele reparou, sei lá, aqui o detalhe não importa, né? O importante é a moral da história. Mas ele vai com o ticket no restaurante e ele vê que o cara não carimba o ticket, não rasga, não destaca, sei lá o quê. Então, com aquele mesmo ticket, ele conseguia ir comer em outro lugar. Com aquele mesmo ticket, ele conseguia comer no dia seguinte. E aí, isso foi uma espécie de primórdio das estratégias não morais, digamos assim, do Saul Alinsky. Aí ele, depois ele ensina isso para os outros, né? Ele ensina isso para outras pessoas. E um belo dia perguntam para ele, olha, mas você não acha que isso daí tá errado, não, né? Não é errado passar a perna nos outros, né? Enganar. E ele fala, errado é as pessoas. Aí o discurso. Aí a gente até volta para um certo moralismo, né? Mas ele fala assim: errado é as pessoas terem que pagar para comer, não é? Ou seja, para este fim nobre, né, que é comer, você pode fazer isso passando a perna nos outros, caso esta oportunidade seja colocada diante de si, né? Então esse é um aspecto. E isso daí é muito, muito, muito definidor dessa política, da nossa política, né? O que a gente tem uma frase não é bem uma frase, né? Algo que perguntaram para o Trotsky sobre ética, e aí o Trotsky respondeu assim: ética é bom, correto, é aquilo que fortalece o partido. Se fortalece o partido, é bom. Se não fortalece, não é. Essa é essa é a ética revolucionária. E aí o Saladin fala: o que fortalece aqui esse movimento? Isso é uma questão que a gente pode colocar também, né? Uh, em Saul que me parece, tudo que eu já refleti, meditei, estudei, que a revolução é um negócio perene. Isso também é uma diferença com, pelo menos no campo teórico,
com o Marx, né? No Marx, o ponto final da revolução é o Estado comunista. Quando chegar o Estado comunista, a revolução acaba. Em Saul Alinsky, ele parece até mais niilista, né? Ele parece mais cínico, no sentido filosófico. Nesse sentido, ele fala, olha, a revolução é isso aí, é a gente ganhar o pão, né? Hoje, com os meios que a gente tiver na mão, e o que for, e o que permitir isso com maior facilidade é o certo. Tá? Então, pensando numa ética revolucionária aí, a gente consegue ver ecos muito claros disso. Tá? Então, assim, isso é a ética de toda uma linha de pensamento, que é o pensamento revolucionário. O que fortalece a causa é bom. E aí a gente consegue entender, né? Porque, por exemplo, porque que regimes revolucionários são genocidas, né? Não tem, mas matar pessoas não é errado? É. Mas qual é a sua ética? Se a sua ética for uma ética de que o que importa é o fortalecimento da causa, do partido, da revolução, então você pode, eventualmente, matar pessoas que estejam no caminho, né? Que estejam, que sejam um problema para a concretização dessa causa. Muito bem, professor. Os insights vão vindo, mas vou me segurar. Não queria perder a oportunidade, né? O riso como arma, ele fala de algo chamado ridicularização, né? Seria uma arma poderosa para o homem. Né? O que há de psicologicamente eficaz, né? E espiritualmente perigoso no uso do escárnio como um instrumento de poder, né? Isso é muito interessante, porque já permite a gente fazer uma certa reflexão aqui. Eu não quero me antecipar, mas como é que a gente. Se a gente fosse fazer uma avaliação aqui, mas é isso, o Alinsky, ele está 100% certo, ele está 100% errado? Existe algo que possa ser absorvido do pensamento do Saul Alinsky por pessoas que não são revolucionárias, na busca por uma prática política, de uma estratégia política? E aí uma das regras que ele propõe, né, uma dessas regras para radicais, que se você quem lê as regras a primeira vez, fala, nossa, mas é só isso, né? O negócio não parece tudo isso. Né? É porque a gente está fazendo justamente isso aqui, né? Desempacotando os demais elementos da coisa. Ele vai falar que a ridicularização é uma arma eficaz na política, mais do que as pessoas imaginam. E aí eu acho que tem dois casos que ilustram isso perfeitamente bem. Talvez muitos se lembrem, outros não, eu vou narrar aqui. Existe um evento, né, um jantar que ocorre nos Estados Unidos com autoridades, né? E lá em 2010, sei lá, na era Obama, não é? O Donald Trump está na plateia desse jantar, o Obama está discursando, e aí existe uma conexão muito grande entre Saul Alinsky e Barack Obama, Saul Alinsky e Hillary Clinton, né? Essa virada do Partido Democrata numa direção mais radical, que o Barack Obama começa a ridicularizar o Donald Trump. Fala, eu ouvi falar que o Donald Trump quer ser candidato à presidência, não é? Mas eu não vou aqui, não é uma citação ipsis literis, mas o Obama diz mais ou menos assim: eu não sabia que agora palhaços podem ser presidentes ou candidatos a presidente. Então, assim, tem um minuto e meio, 2 minutos de ridicularização a essa figura do Donald Trump. Isso antes dele ser candidato e, obviamente, portanto, antes dele se candidatar de fato e ganhar a eleição, né, para a presidência dos Estados Unidos. Então, assim, a gente consegue encontrar elementos na política do dia que fazem a gente olhar com outros olhos para essa questão do ridículo, né, do humor, como uma arma política mesmo. E é claro, né, precisa ter a intenção, né, a intencionalidade de fazer isso uma estratégia, porque aí que entrou a Alinsky, né? Não é simplesmente a piada ou simplesmente o humor. É a piada ou o humor com uma intencionalidade revolucionária, radical, visando aí uma sedimentação do poder. Acredito que naquele momento o que o Barack Obama estava fazendo era uma demonstração de poder. Estou aqui eu, presidente dos Estados Unidos, ridicularizando um potencial candidato, um potencial opositor posteriormente, né? E aí é muito curioso, né? Porque muito se fala, a gente trata disso mais adiante, mas assim, muito se fala do reverter a polaridade do Saul Alinsky ou das suas regras, né? Como é que a gente pensaria uma estratégia parecida com a do Saul Alinsky, a lá Saul Alinsky,
mas sem a substância revolucionária. E eu acho que o próprio Donald Trump é um bom exemplo disso, né? Ele usa muito essa coisa da ridicularização e ele usa isso muito bem, né? Principalmente nas eleições de 2012, quando ele era de fato um outsider total, né? Ele dá apelidinho, né, para todos os seus concorrentes, né? Ele fala que o Jeb Bush é low energy, né? Ele cria apelido, ele faz chacota bem nessa veia humorística mesmo de ridicularização com os seus adversários políticos, né? Então teve aí uma reversão da polaridade, digamos assim, dessa regra, né? Mas eu acho que aquilo que é importante a gente reter aqui, mais do que esses exemplos, não é só a ridicularização. Se você não entender o Saul Alinsky direitinho, você vai ver que qualquer coisa pode ser posta na marcha do radicalismo político. E aí, hoje em dia, a gente fala muito de polarização, né? As pessoas estão polarizadas, o debate está polarizado. E eu consigo dizer que isso é claramente um produto alinskiano. Era isso que o Alinsky queria, que tudo fosse político, né? Ah, a pessoa coçou a cabeça na live. Ah, é um sinal político, é um apito de cachorro para um grupo. Isso é a vitória do Saul. Então, assim, é o humor barra ridicularização posto nessa esteira do radicalismo político, e o pano de fundo é qualquer coisa pode funcionar assim, desde que você encaixe ela ali corretamente no seu propósito. Ao ponto, né, de a pessoa ser impregnada disso de tal forma, né, que já faz parte do seu imaginário, do seu horizonte de consciência. Eu digo que falando aí, eu estava lembrando, professor, aquele debate que teve, né, o último presidencial nacional, né? De onde você veio? Padre de quermesse, uma coisa, sabe, umas coisas assim Uhum. que aconteceu, enfim, né? Nós vamos chegar aí. Professor, o teatro da revolução, as táticas de encenação, escândalos fabricados, a personalização do inimigo, tudo isso antecipa o que hoje chamaríamos de política de espetáculo. Alinsky é o pai, teria essa paternidade, este filho, né? Do ativismo midiático e da cultura do cancelamento, em uma certa medida. Numa certa medida, sim. Aí a gente tem que tomar cuidado aqui, porque alguém poderia dizer: ah, mas o Sabalinski nunca disse isso. Já meio na esteira do que a gente estava falando na resposta anterior, né? Ah, mas o Sabalinski. Então, mas aí aqui no campo intelectual, né? Muitas vezes a coisa não tem essa conexão direta que ela tem em outras searas, né? O Saul Alinsky nunca falou para cancelar as pessoas, e ele nunca falou em cancelamento, na verdade, né? Até acho que talvez ele encontrasse um quê de ridículo nessa cultura do cancelamento, mas a gente pode, sem dúvida nenhuma, porque aí a questão subjacente e a linskiana aí a cultura do cancelamento é um dos tantos elementos, um dos tantos tentáculos da politização total da vida. Acho que uma outra expressão que é bem sintética para representar as ideias do Saul Alinsky é essa. A politização total da vida, que é o que a gente estava falando antes. Então, o sujeito falou nuvem negra. Pronto. É política, é racismo, é preconceito, é nazismo, é fascismo, não é? Esse era o mundo que o Saul Alinsky queria viver, com certeza. O mundo em que a pessoa. Eu vou pegar aqui meu copo de água para beber. A gente viu recentemente na política aí, não com copo de água, mas com copo de leite, né? Não sei quem surgiu bebendo um copo de. Ah, isso é apito de cachorro nazista, não sei o quê. A pessoa fez um gesto X, Y com a mão, veja bem. E no meio desse bolo todo, eventualmente, pode até ser o caso que algum desses gestos ou outros tenha de fato um significado mais assim, misterioso, obscuro. Pode até ser, mas não é esse o ponto. O ponto é, dentro dessa reflexão sobre o Saul Alinsky, que o mundo onde tudo é interpretado como um ato político, a esquerda fala muito isso, né? Tudo é política, tudo é ideologia. Às vezes as pessoas normais reclamam, né? Para de politizar isso. E aí o revolucionário, o esquerdista fala assim, mas tudo é política. Não, cara, nem tudo é política. Essa ideia de que tudo é política é um pensamento assim caracteristicamente revolucionário. Então, a gente pode dar o débito ou o crédito, né,
para o Saul Alinsky desse tipo de cenário que a gente vê na política hoje, na medida em que a vida toda se desenrolar num teatro político é o sonho do revolucionário. Nesse sentido, a gente pode, sem dúvida nenhuma, dar crédito para o Saul Alinsky. E ele contribui para isso de alguma maneira, à sua maneira, sem ser exatamente o criador do termo ou do conceito, né? Eu digo isso porque eu já me deparei com isso. Falando, não, vocês ficam falando aí do Saul Alinsky, dando uma supervalorização, né? Hiperestimando, superestimando o Saul Alinsky, mas ele não disse isso. Sim, ele não disse exatamente isso, mas ele é um dos contribuintes para essa visão revolucionária de mundo em que tudo é política, em que tudo é político, em que tudo é ideológico, né? Então, sem dúvida nenhuma, dá para a gente fazer uma conexão e dar um crédito bastante considerável para o Saul Alinsky nesse tipo de dinâmica política que a gente observa hoje, né? De cancelamento, do ativismo, tudo é uma, um outro bom exemplo que eu me deparo, eu trabalho na educação, né? E eu vejo isso recorrentemente. Isso já inundou os currículos escolares, inclusive, né? Fala-se muito de antirracismo, né? E aí eu falo, peraí, mas o que a gente sempre falou não é que nós não devemos ter atos racistas? Olha, eu nunca tive nenhum ato racista, eu sempre achei que esse era o objetivo e que na medida em que eu não pratico atos racistas, tá tudo bem, ué. Não era essa a ideia? Não, os caras vieram num espírito bem alinskiano, bem revolucionário, falando, não, não, isso não é suficiente. Você precisa ser antirracista, ou seja, mesmo que você nunca tenha praticado, cometido nenhum ato racista, isso não é suficiente. Você tem que militar contra o racismo, o que, se você colocar dessa maneira, nem é um problema. Mas assim, você tem que militar contra o racismo nos termos deles, senão você também não está agindo de uma maneira correta. Isso é Saul Alinsky puro. Tá? É você pegar qualquer empreendimento humano e transformar numa estratégia de militância política. Professor, eu não queria. Tu acabou abrindo isso aí, né, diretamente, mas está rolando uma discussão agora do antifeminismo, né? Agora, né? Ele seria também uma certa, né, medida, por assim dizer, né? Um reflexo disso, indiretamente. Eu acredito que sim, e é uma forma, aí, e é uma coisa assim, bem, a arapuca bem armada, né? Em que sentido? Ser anti qualquer coisa, dependendo dos termos em que isso se desenrola, e é claro, a gente tem que ser anti um monte de coisa, tem um monte de ideia errada que a gente tem que ser contrário. Mas quando você transforma isso numa militância organizada, e em alguns momentos tem que ser assim de fato, você também está vingando essa teoria, né? E eu acho que, e no caso específico do feminismo, talvez seja um dos melhores exemplos para isso, que o pessoal até usa certas expressões que é feministas de direita, né? Que é a feminista com sinal trocado. Isso existe. Eu, pelo menos no meu entendimento, na minha leitura, já há algum tempo a gente passou o limite do. Não é que eu simplesmente sou contra o feminismo. Não, não, eu sou uma militante antifeminista. E essas duas coisas não são a mesma coisa. E elas são também já um produto dessa politização total da vida, das coisas, né? Quer dizer, eu pensei que era só ser contra o feminismo, né? Mas aparentemente não. Aparentemente você tem também que militar contra o feminismo. Sem dúvida. São coisas ali. Se não são irmãs, são pelo menos primas. Agora chegamos aí no meia. Só seria mais interessante se fosse 666. Jung ia ficar feliz com o simbolismo. A simbologia de Lúcifer, né? Uhum. Esse famoso prólogo, né? De Rules for Radicals, né? O Regras para Radicais, presta reconhecimento ao primeiro radical, né? Como interpretar esta escolha, né? Trata-se de apenas de ironia, é uma inversão simbólica, consciente, típica desta revolta moderna.
Perfeito. E isso é muito interessante, a gente consegue voltar e até desenvolver um pouco melhor aquela questão que eu estava falando da metafísica da revolução, né? Porque qual que é a questão do Saul Alinsky com a epígrafe de Lúcifer no seu livro? O Saul Alinsky, que não, como eu disse, apesar de ele não ser um intelectual no sentido normal do termo, obviamente que ele era um sujeito muito erudito. Você percebe, ou muito erudito, eu não sei, mas erudito certamente. Você percebe isso quando você lê esse Rules for Radicals, né? E aí, o que ele, no meu entendimento, mas eu acho que também não tem muita margem para divergência quanto a isso, essa epígrafe ele está fazendo uma referência ao quê? Ao arquétipo do revolucionário, que é Lúcifer. Né? Você tem uma ordem instituída, que é a ordem divina, e você tem Lúcifer, que é o questionador dessa ordem instituída. Então ele é o primeiro, seja numa leitura literal, seja numa leitura simbólica, ele é o primeiro a questionar a autoridade, a ordem estabelecida e a criar um reino a partir disso, que é o inferno no caso. Tem uma. Quem quiser se aprofundar, existe uma entrevista muito longa do Saul Alinsky na Playboy, lá na década de 70, pouco antes dele morrer, que ele fala: olha, se eu for pro inferno, logo no dia seguinte, eu vou estar organizando, no sentido dele, né, de organizador de comunidade, eu vou estar organizando o inferno. Né? Então, esse é até o caminho que eu quero, é o caminho que eu prefiro. Eu não estou citando aqui literalmente, que eu estou lembrando de memória, mas é mais ou menos isso que ele diz. Então, quem for mais assim, tiver uma tendência a fazer interpretações mais literais das coisas, eu não acredito que isso tenha uma interpretação literal. O que o Saul Alinsky está fazendo é uma referência ao arquétipo do revolucionário, ao arquétipo do movimento contra a ordem estabelecida. O que é o revolucionário? É isso, né? É o sujeito que ele tem uma revolta contra a estrutura das coisas, a estrutura da realidade. Né? E aí ele vai encontrar meios de expressar essa revolta. E como o Lúcifer foi o primeiro, ele vai e dá o crédito, né, para o primeiro revolucionário, que foi Lúcifer. Então, até a gente tem um intelectual desses de palco que fala também que Lúcifer foi o primeiro empreendedor, né? Um desses famosinhos aí da filosofia. Ele fala, não, Lúcifer foi o primeiro empreendedor. E já dizia Saul Alinsky, Lúcifer foi o primeiro revolucionário, porque ele foi o primeiro a questionar a ordem e criar um reino, né, a partir dessa revolta contra a ordem. Muito bom, eu não sei se caberia aqui, mas a título de uma nota de rodapé, não sei se o professor ouviu falar, o professor que escreveu um material sobre as 5 provas da existência de Deus, né, os fundamentos. Eu vi uma vez um velhinho falar que que Lúcifer caiu, né, dentro dessa perspectiva teológica, enfim. Ele disse assim, imagine que ele teria, além do que se fala, que se convém falar e que se ouve, né, que seria um lugar de destaque como o regente do coro celestial, né, ele teria uma atribuição, que ele era um querubim, né, de ir até a presença de Deus e ele recebia, até um certo ponto, o conhecimento de como Deus faz as coisas, uma medida. E com isso ele achou que por ter certa medida de um conhecimento, inventado a roda, para botar nessa expressão, né, ele poderia construir a partir disso algo, né? Então, quando a gente ouve falar, não sei se tu lembra da tua época de faculdade, né? Eu comentei uma vez aqui com a professora Bruna Torlai, ela teve aqui, um abraço para ela, que eu me espantei quando cheguei na faculdade, em 2004, aqui perto da minha cidade. O professor de história, pré-história, ele disse assim: meu objetivo aqui no curso é provar que Deus não existe. Eu assim, bah, eu vim para aprender ou para desaprender, né? Eu falei, né? Aí me cutuquei na cadeira. Aí rolou uma palestra lá, professor, numa semana acadêmica sobre. Aí era Vargas, acho que era alguma coisa nesse sentido, né? E eu meio metido, levantei a mão e pedi a palavra e falei: bom, isso aí que vocês estavam falando, eu percebi que havia alguma incongruência naquela fala, havia um certo ressentimento na forma de abordar aquilo ali. Eu simplesmente falei o que eu conhecia da realidade, assim. Bom, nós abrimos as portas para o inimigo entrar no nosso lar, né? Não nos demos conta, ele modelou a nossa forma de enxergar a realidade, imputando uma falsa realidade, né? Apelando
para os nossos sentidos. E citei um cara, que era o tal do André Leoff, o cara que ganhou o teu xará. Ele ganhou o Nobel de Medicina na década de 60 e ele dizia, em 60, né? Bem no boom dessa coisa toda, né? Que a televisão seria o principal fator de retardamento mental e afetivo do mundo contemporâneo. Resumindo a história, no final, um militante que se auto-intitulava narcopunk iconoclasta, era o termo que ele se dizia, eu disse, puta que pariu, me chamou lá, me intimidou e disse assim, eu quero falar contigo aí, o que tu és? Tu é um cara de esquerda, um cara de direita, um ateu, um fundamentalista, um gnóstico? Eu assim, cara, o que eu sou pouco importa, nem te conheço. Eu sou o Hugo. Muito prazer. Cabeça, quer me conhecer, cara, a conta gotas e no decorrer do curso. Resumindo a história, onde ele me via, professor, ele já vinha berrando, fascista, blá, 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 blá. Um dia eu não vi ele chegando, ele me deu uma bicuda na bunda. Né? Então eu estou dizendo isso porque ele cooptava, o termo que eles gostam muito de utilizar nessa militância, né? Os calouros para tentar instrumentalizá-los e conduzi-los dentro dessa perspectiva. Aí eu entro aqui agora, nós estamos falando de cooptação, né? Das ruas às ONGs. A indústrias, né? A Industrial Areas Foundation, né? Não sei como é que fala esse português, área de fundação industrial deve ser, né? Criou uma forma de poder não estatal, feita de redes, pressões, causas, esses think tanks que fala também, né? Uhum. Em que medida esse modelo antecipa a estrutura de governança global por ONGs e movimentos de causa, por assim dizer? Ah, totalmente, né? E aí, essa questão das ONGs, ela é bem importante, né? Essa ideia da ONG como um instrumento fofinho e da política, ela também. E isso até isso a gente pode dizer com. A gente pode conectar ao Saul Alinsky com uma materialidade muito maior. Principalmente no contexto americano. O Barack Obama, né, ele é um produto de uma ONG. Né? E isso, eu vou fazer uma especulação aqui, né? Mas assim, existia uma ONG de estrutura alinskiana, que se chamava Acorn. Né? E o Barack Obama era membro dessa ONG. Depois posteriormente ela foi fechada porque ela estava envolvida com fraude eleitoral, né? Ah, o que eu acredito que aconteceu? E aí a gente tem diversas ONGs, né? E sempre tem aquela névoa de fofura, né? Não, é uma ONG pelo direito das meninas de terem uma chuquinha para amarrar o cabelo, é pelo direito das plantas da cidade X de poderem respirar puro. Sempre tem essa aura, não é? De uma coisa que é fofa e que ninguém pode ser contra, né? Como você é contra uma coisa dessa, uma coisa fofa, bonita dessas, né? E o Barack Obama, ele é produto de uma ONG como essa. Eu acredito que ele deve ter se destacado no seu trabalho nessa ONG. E aí a gente falou, alguém falou, né? Isso já, o Partido Democrata, né? A coisa toda já estava se desenrolando. Alguém deve ter falado, a gente precisa de um rosto, a gente precisa de um presidente radical. A gente precisa de um rosto para esse. Porque, tal como o prefeito de Nova York que ganhou ontem, né? O Barack Obama também era um desconhecido, né? Ele era um cara de relevância política pequena, né? Quando ele ascende até a presidência. A gente precisa de um rosto. E lembrem lá do que eu falei no começo, né? Os Estados Unidos, no entendimento do Saul Alinsky, né? Os Estados Unidos têm que ser lido com a lente de ser uma sociedade branca de classe média. E é interessante porque a gente que viveu isso, né, não é que alguém me contou o que eu li no livro. Não, eu via isso. Primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Quer dizer, você pega um cara radicalizado e nascido, num certo sentido, dentro dessas ONGs, que são estruturas paralelas ao Estado de poder, né, o próprio nome já diz, organização não governamental. Você pega uma sociedade que foi, por anos, bombardeada com a narrativa do racismo. E aí, é claro, aqui não dá para a gente fazer todas as ressalvas. É óbvio que nos Estados Unidos existe uma grande questão racial. É óbvio que nos Estados Unidos você chegou a ter coisas que no Brasil você nunca teve, como leis racistas, né? Mas, enfim, não dá para a gente fazer toda essa ressalva aqui agora. Mas o fato é que isso transcende o escopo da normalidade, da crítica normal,
a esses aspectos, e você tem uma sociedade onde a maioria, majoritariamente, há uma população branca de classe média, incutida por anos com a culpa pelo racismo e pelo que os negros efetivamente sofreram nos Estados Unidos. Aí você pinça um cara bem articulado. Isso é uma coisa que não dá para negar, né? O Barack Obama era um cara bem articulado e continua sendo, né? Um cara bem articulado, né? Até bem apresentado, negro, pronto. Temos o nosso presidente, filho de uma ONG alinskiana, forjado no radicalismo político, não é? E eu vou lançá-lo como candidato à presidência numa sociedade já profundamente culpabilizada pelo racismo, pelo seu contexto histórico com o que foi feito com os negros, né? Então, assim, ou seja, basicamente é tudo, né? Isso eu estou especulando aqui, né? Claro que devem ter tido também outras razões pelas quais escolheram o Barack Obama especificamente, né? Para ser a cara do Partido Democrata naquele e desse Partido Democrata radicalizado, né? Mais revolucionário. Mas eu tenho certeza que essa foi uma das razões ah, mais assim importantes, mais substantivas para isso. E tudo isso, resumo da ópera para responder, para fechar a resposta da pergunta, tudo isso como produto dessas ONGs, né? Que era então parte da militância política está aí, né? Não está necessariamente mais uma vez, né? No piquete de rua, não está no empunhar uma bandeira comunista. O negócio, o segredo, né? A chave para o sucesso, para usar uma expressão coach, estava aí, né? E, e nós temos como pináculo, né? Como a estrela na ponta da árvore, provando isso tudo, o Barack Obama. E aí, tu falando aí, eu digo assim, porra, a gente é feito de idiota, às vezes não se dá conta, né? Esse é o ponto, né? Compra, né? Gato por lebre, a narrativa, né? Não sei se o professor quer responder o Samuel, eu posso tocar adiante aqui. Deixa eu, pode ler a pergunta, eu respondo sim. Samuel perguntou assim, ó, André, professor, podemos considerar que a arquitetura e engenharia luciferina, só pode ser erguida ou construída perante as ruínas da tradição, sobretudo cristã? Ah, sem dúvida. Não sei se eu pesco aqui todo o sentido da pergunta, mas tudo isso que a gente está falando, né? E o Saul Alinsky era ateu, inclusive, né? Aí acho que a gente pode pensar não numa metafísica revolucionária, numa metafísica política, mas aí é só na metafísica mesmo, né? Não é à toa que esses caras são todos ateus, são todos materialistas. E não é à toa que são todos anticristãos, né? Porque tudo isso, a metafísica de verdade e o cristianismo são uma pedra no sapato gigantesca para esses empreendimentos políticos, né? Então, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é hiper necessário que a gente destrua essas tradições para que esse império novo, né? Esse império luciferiano, e aí nesse sentido, muito efetivamente, seja construído sobre essas ruínas, né? Porque você tem aí coisas que uma coisa não casa com a outra. Para uma existir efetivamente, a outra precisa estar ou totalmente neutralizada ou completamente destruída. Olha a loucura aqui, olha só que loucura isso aqui, professor. Se sobre a minha pedra edificarei a minha igreja, Cristo, sobre as ruínas erguerei meu reino, né? Lúcifer. Exato. Então, o professor falou anticristãos, né? Anticristãos quando lhe convém, né? Quando é para instrumentalizar o povo que é devoto, né? Por assim dizer, né? Se pega recortes de Cristo, né? Para instrumentalizar. Então, tudo vale como o professor falou, é a politização total da vida, né? Em todos Sem os seus dúvida. aspectos, inclusive do próprio Cristo, né? Não, e isso também isso também é estratégico, né? Eu acredito que em algum momento, aí se a gente quiser saber qual teria que rastrear, mas em algum momento os caras falam assim, cara, o cristianismo na ótica materialista deles, né? Ó, o cristianismo é falso e tal, mas é tão forte que não dá pra gente, a gente precisa ter um estágio intermediário de instrumentalização do próprio cristianismo, não dá pra gente já ir com o pé no peito
querer que fazer terra arrasada logo de cara. Vamos instrumentalizar primeiro, vamos infiltrar, depois a gente elimina por completo. Boa. O Samuel falou perfeito, obrigado, exatamente. Então, professor, eu vou tentar sintetizar as últimas perguntas aqui para o professor resolver, pode ser? Claro, claro. Então, é entre influência e infiltração, o aprendizado do inimigo e a subversão e a consciência. Basicamente, Hillary Clinton, Barack Obama, outros líderes foram influenciados por Alinsky, né? O método dele se consolidou na política norte-americana e também chega no Brasil, né? Como é que ele chega e é recebido? Este é o ponto. E é possível usar o método, né, que chega sem trair a moral e a verdade, que é aquilo que tu mencionou sobre a ridicularização em uma certa medida, né? E por fim, como podemos, enquanto indivíduos e sociedade, costurar novamente nesta compreensão, né? Qual seria a sua visão, o verdadeiro antídoto filosófico e espiritual que pudesse sintetizar, né? Perfeito. Então vamos lá. Eu acho, essa expressão eu acho é ruim, né? Eu acredito profundamente que o Saul Alinsky, ele é o responsável, porque assim, aí já é uma coisa de quem acompanha a política americana mais de perto, né? O Partido Democrata tem uma coisa que os esquerdistas falam, né? Que eles falam que nos Estados Unidos não existe esquerda, né? E isso é aquela coisa, você sempre pode trabalhar com meias verdades e meias mentiras, né? Se a gente pensar no Partido Democrata ao longo da sua história e etc., ele não é um partido de esquerda, exatamente, né? Ele é um partido ali, ele é um partido, né? Aliás, nos Estados Unidos como um todo, por você ter praticamente um sistema bipartidário, você tem muita nuance dentro dos próprios partidos, né? Mas enfim, não dá para a gente explorar tudo isso aqui agora. O que eu quero dizer é, essa versão radical do Partido Democrata que a gente vê hoje, então a gente tem Barack Obama. O Barack Obama é a porteira aberta da fazenda, né? Mas depois a gente vai ter o Bernie Sanders, o próprio prefeito de Nova York agora, que ganhou ontem lá, o Mandani, a Alessandra Ocasio-Cortez e uma série de outros, né? Que você vê, pô, esses caras estão no partido do, do o presidente que morreu com um tiro, me fugiu o nome dele agora. O Kennedy. O Kennedy. Uhum. Esses caras são do mesmo partido do Kennedy. Você vai ler lá sobre o Kennedy, né? Não é que o Kennedy fosse um conservador, um direito, mas ele era um cara normal, digamos assim, né? Era um cara de centro, né? O próprio Bill Clinton, todos os seus defeitos aí, a gente pode fazer uma live de 2 horas só para falar de problemas com o Bill Clinton. O Bill Clinton não era exatamente um revolucionário esquerdista, não era exatamente, apesar de ser marido da Hillary Clinton. Claro que ele tem culpa no cartório, porque ele assinou esses atestados todos, né? Mas eu digo ele enquanto sujeito. E o Saul Alinsky é, então, o cara que moldou o Partido Democrata para que ele se tornasse aí sim um partido de esquerda, um partido com esses personagens que, para o padrão da política americana, são, e para qualquer padrão, hoje, para qualquer padrão, na verdade, né? São sim de esquerda, são sim revolucionários, são sim radicais, né? Então, ou seja, você tem uma modelagem do Partido Democrata e, por consequência, da política americana com o Saul Alinsky. Então, isso eu acho que assim, é um fato inquestionável. E aí, pegando esse gancho e para o finalzinho, essa é uma pergunta importante que sempre fazem. E o Brasil, né? Onde é que o Brasil fica nessa história toda? A gente vai estudar isso e vai prestar atenção nisso por mera curiosidade, porque por causa daquela questão que eu falei dos Estados Unidos serem a metrópole e os demais países do Ocidente serem uma espécie de satélites da política americana, ou você tem uma presença e uma influência do Saul Alinsky no Brasil. Então, para desmembrar um pouco essa questão, que isso é importante. Até assistir, quem quiser assistir isso depois, a editora que publicou o Regras para Radicais foi a editora Boitempo, aqui no Brasil, que é uma editora marxista, né? Quem, por algum motivo, tiver muito interesse nesse assunto, assista a live, que aí lá o pessoal que se envolveu na publicação da obra
nem tudo que eles falam é interessante, mas algumas coisas que são, né? Eles falam como, lá eles reclamam, né? Olha, só a extrema direita fala de Saul Alinsky no Brasil, né? Porque as poucas pessoas que exploraram mais a fundo até então o Saul Alinsky fomos nós, né? E obviamente que nós somos de extrema direita, porque, como eu sempre digo, né? Todo mundo que está 1 milímetro à direita do Stalin é de extrema direita. E lá, uma das pessoas que faz parte dessa live fala que, no entender dela, o Guilherme Boulos é o que mais próximo a gente tem. É que o Guilherme Boulos, agora que está tendo uma envergadura mais nacional, né? Mas é uma coisa mais aqui de São Paulo, né? Foi candidato a prefeito 2 vezes, é deputado federal por São Paulo. Eu entendi o paralelo que eles fizeram com o Guilherme Boulos, porque o Guilherme Boulos é esse cara mais do ativismo localizado, né? Ah, tá tendo uma ocupação aqui. Eu moro num bairro que o Guilherme Boulos já fez parte da ocupação, inclusive. E aí chama o Guilherme, é tipo o Batman da Revolução, né? Meu, tá dando problema aqui, ó. Vamos desocupar o terreno que a gente invadiu. Liga pro Boulos. O Saul Alinsky, ele tinha esse lá também, né? Ó, a gente tá tendo um problema aqui, ó. O prefeito quer cortar uma árvore do parque. O que a gente faz? Chamou o Saul Alinsky que ele bolava uma estratégia para contornar essa questão. Tinha esse elemento também. Então, nesse sentido, eu entendo o paralelo. Mas eu não gosto muito dessa leitura. Eu prefiro uma leitura onde o Saul Alinsky é visto como um estrategista mesmo. E aí eu até falo nessa questão da reversão da polaridade, né? Dá pra gente ser alinskiano sem ser imoral? E aí eu falo de alguns estrategistas de direita, conservadores, e aí a gente teria que fazer as ressalvas, mas isso também daria mais 1 hora de live, né? Mas o Steve Bannon é um cara que fez isso, o David Horowitz, né? Foi um cara que pensou muito em estratégia política dentro de uma perspectiva não revolucionária. Então, sim, isso é possível, não é? Eu prefiro esse tipo de paralelo. Tá? Eu prefiro paralelos assim. E aí, por isso que. Agora eu volto pro Brasil. No Brasil, eu não sei se esse cara leu o Saul Alinsky, conhece. Eu até fiz uma pesquisa uma vez sobre isso. Eu joguei o nome e tentei ficar caçando alguma evidência, mas eu não encontrei. Para mim, o Zé Dirceu é o Saul Alinsky do PT. Porque o Zé Dirceu é culto, inteligente e estrategista. Às vezes, quando eu quero entender alguma coisa. Entender não, porque entender eu entendo com a minha própria. Mas assim, quando eu quero ver alguém do outro lado que é inteligente falando de estratégia, eu procuro algum vídeo, live, entrevista do Zé Dirceu. Né? Então, assim, o Zé Dirceu leu o Saul Alinsky, se inspira no Saul Alinsky? Não sei. Não sei, só teria que perguntar direto para ele e a turma dele não vai perguntar, né? E se a outra pessoa perguntasse, não sei se ele ia responder com sinceridade. Mas, assim, o paralelo, né, que eu faço em termos de uma mesma metodologia, não é? Acho que são muito parecidos. Então, eu prefiro mais um paralelo como esse, pensando aqui em termos de Brasil, com o Zé Dirceu do que com o Guilherme Boulos, tá? Isso é um aspecto. E aí, para fechar, mas eu acredito que a gente pode traçar uma relação e uma influência assim, mas eu gosto de pensar que a influência do Saul Alinsky no Brasil se dá nos seguintes termos. Como a política americana tem essa característica de determinação que eu falei, né? O que acontece lá acaba respingando aqui, de qualquer maneira, e considerando que a gente mostrou a influência do Saul Alinsky para praticamente metade da política americana via Partido Democrata, eu acho que a influência se dá nisso, né? Então, essa ideia, a atuação das ONGs, a politização total da vida. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu não sei se isso foi nacional, até acredito que sim. E o negócio é muito sacana. O nível de sacanagem é muito grande. Mas, por exemplo, as escolas, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se é uma coisa nacional, não averiguei.
As escolas agora, elas são obrigadas a ofertar e a distribuir gratuitamente absorvente para as meninas. Por que eu disse que é muito sacana, né? Porque como é que você vai ser contra uma coisa dessa? Né? Eu atuo na educação no nível periférico, então eu sei que muitas vezes a criança ali, a adolescente, ela realmente ela não tem condição, não tem nem educação para tal, no sentido biológico, e não tem condição de muitas vezes adquirir ali um absorvente a partir do momento que ela começa a ter uma menstruação. E aí, como que você vai ficar contra um negócio desse, né? Só que assim, da onde que veio isso? Isso veio via ONGs internacionais propuseram essa pauta. A Tabata Amaral trouxe isso para o Brasil e isso virou lei. Olha só que interessante, né? Você consegue fazer Nossa. traçar uma linha causal, a pauta da ONG internacional, aí chega no parlamentar brasileiro, aí vira lei, quando você vai ver, o negócio já passou. É claro, a respeito deste ponto em específico, tudo bem, vamos fazer uma concessão aqui. Claro que a gente poderia dizer que o ideal é que cada um tenha condição de adquirir o seu próprio item de higiene pessoal, não que o Estado tenha que dar isso, né? Mas não vamos nem entrar nesse mérito. Vamos conceder esse ponto, né? Olha, esse é um bom ponto. Vamos fazer essa concessão. Mas a questão é, e aí tem uma frase do Saul Alinsky que é sensacional, que é o "The issue is never the issue". A questão nunca é a questão. Então a questão não é o absorvente gratuito Linha para atrás. adolescente pobre que precisa de fato. A questão é esse tipo de metodologia para a criação de leis. O negócio surge numa ONG em Nova York e vira lei aqui no Brasil. De uma maneira, não diria obscura, mas semi-obscura. Né? Então, assim, na verdade, isso foi um teste para fazer coisas desse tipo com tópicos que não são tão morais e tão justos quanto este. Essa é a que. Aí você vai nesse mesmo, dentro dessa mesma estratégia, os caras vão querer aprovar, vão querer passar um monte de legislação ambiental, por exemplo, que são muito mais controversas. Só que aí o paradigma já está criado, né? O negócio surge lá na ONG, a ONG tem conexão com o parlamentar e o parlamentar transforma aquilo em lei. E a boiada vai passando. E a boiada vai passando. Então, ou seja, isto é. O Saul Alinsky no Brasil, ele está aí. Né? Ele está aí. Mas veja, só para a sutileza do processo, da coisa toda. Se tem um revolucionário aqui, teoria da conspiração, teoria da loucura, chapéu de alumínio. É que as conexões elas são sutis, mas elas estão aí. Professor, fizeram algumas perguntas aqui, mas na tua fala, já que a gente também tem isso em comum, né? O professor trabalha na rede estadual, municipal de educação, né? Nas duas. Nas duas. Eu me deparei saindo da missa neste domingo de manhã com um professor meu de ginásio, quinta série. Hoje ele faz parte de uma universidade, ele é coordenador dos programas de mestrado e doutorado na área da educação, né? Tentei algumas vezes fazer, a primeira vez não tinha muita ciência do que eu queria, a segunda fiz, trouxe uma milharada de referenciais que foram traduzidas através da VID no campo educacional, né? E propus algumas coisas ali, enfim. Se debateram tudo para pegar o projeto, quem quer pegar, acabei não fazendo. Mas onde eu queria chegar? A educação, ela em uma certa medida reproduz estratégias alinskianas. Eu digo porque para mim poder fazer essa prova para ser admitido, eu tenho que ler dois autores que já são sacramentados dentro desta universidade. Eu não sei se a nível de Brasil é Demerval Saviani, Paulo Freire. Eu até gostaria, né, de futuramente desdobrar melhor, né, a influência de Demerval Saviani no currículo, né, nesta pedagogia histórico-crítica, né, que se fala, né? Uhum. Assim,
Mas não, porque são marxistas, né? Em uma certa medida, novos marxistas, pós-marxismo, mas o modus operandi, por assim dizer, através do sistema educacional. Se o professor quiser falar sobre isso, fica à vontade. Já deu o nosso tempo, conforme a gente tinha conversado, o professor sinalizou. Eu me perguntei sobre o antídoto filosófico e espiritual, o professor falou também, né? E aí essas perguntas aqui, o professor quer que eu leia? Por favor. Ah, tá, ali eu já li, agora alguém falou aqui, ó. André, esse aqui vai cutucar numa parte que eu mencionei, ó. É o Gabriel, um abraço para ele. André, poderia comentar sobre a relação Alice e Maritain? Mas aqui mais para baixo alguém fala assim, ó, Zé Disseu, que era da nossa conversa, como o demônio fica nas sombras. Então é como Sawalinski. Aí ele fala aqui, sem contar que podemos até fazer um paralelo com questões de ordem subjetiva, um estado como um pai primevo, adolescente, um momento decisivo da sua vida e da sua sexualidade. Abra Luiz. Muita coisa para elaborar nesse sentido. Aí ele perguntou lá do Jacques Maritain. Não sei se o professor quer falar. Quero. Vou falar É? rapidinho. Isso, quando eu descobri. Depois que eu já conhecia razoavelmente bem o Saul Alinsky, você vê que sempre existe terreno para ser explorado, né? Eu descobri que o Jacques Maritain e o Saul Alinsky eram amigos, trocavam cartas, né? E, como é sabido, o Jacques Maritain tem um papel no famigeradíssimo Concílio do Vaticano II, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que é análise, o que é especulação, o que é. Olha, a gente falou de subversão, de infiltração e toda essa crítica que existe ao contexto do Concílio Vaticano II. Então, dá para falar. Isso é pura especulação, né? Mas dá para falar que houve um dedo do Saul Alinsky no Concílio Vaticano II? Olha, não sei. Eu sei que ele era amigo muito próximo, né, de trocar cartas com o Jacques Maritain, que teve esse papel e essa influência. Era o Jacques Maritain, né, era um francês personalista, né, essa corrente filosófica mais católica do século XX, né, que teve um papel importante nessa. Na, na verdade, até a parte do Concílio Vaticano II, né, esses autores e essas correntes como personalismo, elas influenciaram a igreja, não é? Agora, no Concílio do Vaticano II, por exemplo, não sei, eu precisaria me aprofundar. Eu não sei se tem, na verdade, assim, eu preciso me aprofundar e qualquer um precisa, porque a gente precisa sair do campo especulativo, né? Mas que eu acho que tem um dedinho aí, tem, viu? Então, porque a gente, principalmente se a gente pensar nessa ideia, é que aí vai depender também do. E eu já vi bons sacerdotes falando que, na verdade, não, né? Que você teria que ter enganado todo o colégio cardinalício, enfim, esse é um outro problemão gigantesco, né? Mas o ponto é, eles tinham uma relação e do Saul Alinsky nada de bom vem, não é? Agora, se houve uma influência de fato, e eu nem sei se dá para descobrir isso, mas a gente teria que investigar mais a fundo para não vou aqui ser leviano e falar, tá vendo? Saul Alinsky foi o patrono intelectual do Concílio Vaticano. Não vou falar isso. Mas olha, quem quiser puxar esse fio tem é um bom fio de pesquisa. É uma coisa que pegar essas cartas, né? Fazer uma cronologia com os acontecimentos. Ou assim, o ponto é, os caras trocaram figurinhas ali. Boa, a Helena Andrade, um abraço para ela. Ela perguntou algo aqui, mas eu só queria fazer uma menção, professor, se o professor me permite. Tenho estruturado, porque o Furo do Alfinete está conversando agora com o Jardim das Aflições para entender essa metafísica espiritual, né? Essa materialismo espiritual, né? Estrutura da realidade, né? Querendo reinterpretar. E estou começando, não sem especular nada, mas pegar e enveredar por esta. E do processo hoje só corroborou, né? No ateísmo comparado, né? Você pega lá o Lenin, o Gramsci, o Marx e a sua relação com a religião, do seu ateísmo, né? Um lá relacionado ao judaísmo, o outro ao protestante, mas ortodoxo, né? O outro lá católico, né? Essa revolta, né? Contra a ordem que alguém falou aqui.
fantástico isso aí, professor. Isso aí só vem a somar, né? E a Helena diz assim: ótima live, parabéns pelo conteúdo. O que podemos fazer para vencer os revolucionários que se infiltraram nas instituições, seguindo os ensinamentos do Alinsky? Assim, obrigado desde já. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa até que eu acho que a resposta e a ação tá mais acessível. O que tem que fazer é infiltrar também. Uma coisa que eu vejo que, na minha leitura, eu considero extremamente problemática com os conservadores no geral, né? E aqui, gente, ao longo da live toda eu usei essas direita, esquerda, conservador. Eu usei porque são as palavras que a gente tem para as pessoas entenderem, né? Porque tem problemas com todas essas palavras, né? Direita, esquerda, as duas são revolucionárias também, e o conservador, que é o cara que conserva a última revolução, enfim. Aí a gente precisaria de um curso, né? Não precisaria nem de outras lives, a gente precisaria de um curso para esclarecer tudo isso. Eu estou usando essas palavras porque são as mais fáceis de inteligir aqui. Mas uma coisa que tem que ser feita é, primeiro, a gente tem que estar lá também, primeiro. E aí cada um vai encontrar a sua estratégia. Se você vai se infiltrar calado, se você vai chegar com o pé no peito, se é no curso X, no curso. Isso é uma coisa que cada um vai ter que encontrar a própria resposta para essas questões. Mas eu vejo um problema muito grave. Se o Saul Alinsky é a apoteose da estratégia, os conservadores, eles são. O David Horowitz, que eu citei agora há pouco, ele fala isso, né? Os conservadores são muito ruins de estratégia, né? Porque os caras. Mas aí é uma questão de natureza mesmo, né? O que o conservador quer fazer, né? Ele quer ir na missa de domingo, ou no culto, né? Que ser, nesse caso não importa. Ele quer brincar com os filhos no fim de semana, né? Ele quer ter os seus estudos formais ou informais, né? Mas ele não quer, por exemplo, ir para a Putz, eu não vou comprar essa briga. Eu não vou para a universidade, eu não vou para a escola, né? Eu só quero viver a minha vida, né? Quero viver a minha vida privada em paz, só isso. Mas é aquilo que eu falei sobre vácuo, né? Não existe vácuo, né? A gente não pode ficar preso ao reacionarismo no sentido de, olha lá a esquerda, olha lá a esquerda dando ideologia de gênero na escola. Olha lá a esquerda colocando peça de teatro com um homem pelado para criança assistir. Tá, mas e aí, cara? O que vai entrar no lugar disso? Então, se não tiver professores conservadores, artistas conservadores enfim, todo tipo de pessoa com valores conservadores ocupando os espaços, não tem vácuo. O espaço vai ser ocupado pelo revolucionário. E assim, os caras já estão há 50 anos nessa, se infiltrando, né? Conhecendo os mecanismos de ocupação. E ainda a nossa galera tem nojinho, eu falo isso, né? Parece que tem nojinho, né? Ah, não, eu não vou ser funcionário público porque não sei o quê. Ah, não, eu não sou artista porque artista é tudo abobrinha. Então, cara, vai ficar na mão dos mesmos de sempre, porque não vai ter um espaço vazio. Não é assim. Não vai ter o revolucionário e não vai ter o conservador. Ah, não vai ter nada. Isso não vai existir. O espaço ele vai ser ocupado. A questão só é se é por nós ou por eles. Boa. É isso então, professor. Além da sua generosidade estar aqui hoje, né, nesta quarta-feira, eu só tenho a agradecer a cada um que passou aqui. Se o professor quiser fazer alguma consideração, André Assi Barreto esteve conosco hoje na live Furo do Alfinete, falando sobre Saul Alinsky, o arquiteto da subversão. O professor André, ele tem site também, professor? Tem, o meu site está meio paradinho, mas agora eu estou voltando com ele, é andreacibarreto.com. Eu estou no Substack, estou aqui no Instagram, estou no Twitter, eu estou mais ativo nas redes agora. Aí, felizmente, graças a Deus, estou conseguindo publicar com mais frequência. O professor E também tem aquelas livrarias digitais? não, livraria eu não tenho, mas os meus livros estão todos na Amazon. Então, quem quiser adquirir, e em outras livrarias também, né? Mas quem quiser adquirir, a forma mais rápida de colaborar aí seria adquirir meus livros. Então, eu recomendo que o faça.
naquelas livrarias da SEDET, está tudo lá também, teus livros. Sim, lá tem todos também. Eu sei que o professor, então, ele escreveu Os Fundamentos do Globalismo, que esta obra eu adquiri, foi onde eu conheci o professor André, entrei em contato com ele. Um abraço também para o Oliver Talk, ele também fez o meio de campo aqui entre nós. Agradeço, Oliver, um abraço. Como é que é o nome do Oliver? É Oliver mesmo? É Luciano Oliveira, daí que vem Ah, o Oliver. tá, entendi. Um abraço, Luciano. Também é autor do Que a Filosofia Não É, 5 argumentos para a existência de Deus, Entre a Ordem e o Caos, compreendendo Jordan Peterson, e Arrume Seu Quarto, um guia para entender Jordan Peterson. Até deu trava-língua aqui. Então, professor, ó, o César acabou de chegar, mas César, novamente, está gravada, César, um abraço. Foi o César que eu comentei, eu acho também contigo. Professor, você fazer uma consideração final, muito obrigado por contribuir para o Furo do Alfinete e trazer esta envergadura. Eu conheci Saul Alinsky de forma não tão profunda quanto o professor, através do professor Olavo de Carvalho, que menciona, né? Acompanho agora o seu Substack lá também, me inscrevi lá, não deixe de acompanhar. E espero que futuramente saia um livro, professor, dessa temática. Espero, torço por isso, fundo do meu coração. Né? Perfeito. Porque eu aguardo. Eu agradeço o convite, agradeço a audiência dos que nos assistiram e nos assistirão. Esse livro, na verdade, ele já existe. Só que ele ainda não foi publicado porque foi uma coautoria que o meu coautor perdeu todo o material num problema que teve com o computador. E aí, até hoje, ele está num processo ainda de recuperar o material que ele havia escrito. E esse livro vai sair um dia. Um dia ele vai sair. E aí, que todos que estão vendo aí me acompanhem você, o seu trabalho, que eu achei sensacional também, diga-se de passagem. E aí vai ficar, quando sair, as pessoas vão ficar sabendo. Eu agradeço a gentileza e o convite. Ô, professor, só um pitaco aqui, não sei se serve, não joga fora. Lá da coleção Mínimo, nunca te convidaram para escrever o mínimo sobre Saul Alinsky, não sei se tem. Não tem, não convidaram também. Eu acho que fica a dica aí, ô Silvio Grimaldi. Um abraço para ti, né, o pessoal lá da CEDET, enfim, vale a pena a coleção Mínimo. Tá aí, assim como, de repente, o João Egan, tem também o Flávio Gordon, que fala também sobre nazismo, né? Mas, enfim, o professor, eu agradeço de forma assim, sem palavras, né? Palavras eu tenho, poucas, porque essas questões que eu trago ao furo do alfinete, professor, são questões que eu vim trazendo para a minha vida ao longo da minha formação e meu desenvolvimento, né? Então, quando eu me deparo com pessoas que desenvolvem um trabalho com seriedade, sem esta parcialidade na hora de analisar a realidade, comprometido com ela, né? Uma das coisas eu sempre falo do professor Olavo, porque uma frase, se foi que me marcou, assim, dentro de tantas coisas que ele traz, que ele abre de campo de possibilidade, seja testemunha fiel da sua experiência. Né? Leia a realidade e bote na balança, né? O problema é que às vezes a verdade nos confronta e aí parece que a gente está nu, né? E aí a gente acaba ficando desarmado e é um trabalho de se autoconhecer e buscar, né? Então tá aí, muito obrigado pela sua dedicação, professor, pelos alunos, e o professor também dá formação também, não tem, professor, alguns cursos? Tenho alguns cursos, tem o canal do Oliver Talk que você mencionou no YouTube, onde esse trabalho mais formativo está se desenvolvendo por lá. E a gente tem alguns cursos lá também, alguns materiais nesse sentido para quem preferir. Linktree de curso fechado para comprar, professor, não tem também? No momento, não. Mas é isso, então. As obras do professor não deixe de adquirir, então, em qualquer livraria, na Amazon, o pessoal da SEDET está lá disponível. Professor, muito obrigado, tenha uma ótima semana. Tá? Obrigado pela disposição, a generosidade. E a todos que nos acompanharam aqui, costureiros e costureiras da alma, aos que chegaram, que são novos, né? Um forte abraço e fique com Deus. Obrigado, professor. Um abraço, obrigado. Valeu, tchau, tchau.